As lutas que você está passando agora, elas vão passar. E você que não tem luta alguma, vai chegar. Há o tempo de sorrir e há o tempo de chorar. Só que se você não souber suportar, tudo vai parecer maior do que é de verdade. Se você não souber suportar, tudo vai ter um tamanho maior do que é de verdade. E não é errado chorar, errado é desistir. Você que tem passado por lutas, você que tem sofrido, não somente na área espiritual, mas na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, eu vim aqui trazer uma mensagem de consolo para a sua vida. Uma mensagem que vai te trazer um refrigério para a sua alma. Talvez hoje o seu dia foi tão complicado. O seu dia hoje, você pensou, eu não aguento mais viver, eu não aguento mais sofrer, eu estou atribulado, sabe? E muitas vezes eu vejo que isso é opressão de Satanás, é opressão do inimigo. A Bíblia diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta, e por isso o inimigo, ele luta com todas as forças para que a gente venha desistir da caminhada com Cristo. Um homem sem fé, eu digo que é um homem perdido na sua própria solidão, no seu próprio distanciamento de quem ele realmente é. Então, quando você tem um sonho na sua alma, quando você fala, eu quero uma coisa, e de repente você começa a colocar um monte de obstáculos, mas isso não é possível, não vai dar certo, não é para mim, eu não mereço, eu não sou capaz, não vai dar. Tudo isso vai minando a sua força, vai minando o seu poder. E quando você vê o seu poder sendo minado, automaticamente você desconfia do poder do Criador. É a hora que as nossas orações, elas não são orações de elevação e de encanto e de agradecimento, mas são orações de pedintes, de súplica, de dor, de até dúvida se irão nos ouvir ou não. E quando nós oramos dessa forma, a gente não está se conectando com Deus. Nós estamos nos conectando com a pobreza que criamos dentro de nós, com a falta de força e de fé em nós. Nós estamos no sentimento de solidão. E o que é solidão se não estarmos apartados do Criador? Por mais absurdo que pareça, eu garanto que existe uma diferença enorme entre passar pelas fases da vida reclamando, chorando, se entregando ao desânimo, a ponto de desistir, pensando em parar de lutar, e passar pela mesma prova, agradecendo, dando graças a Deus. O mesmo sol que está sobre a minha casa é o mesmo sol que está sobre a sua casa. Deus derrama o mesmo dia para todos os homens. Todos os homens recebem a mesma oportunidade todos os dias. O mesmo ar, 24 horas. E o que você tem feito? Ninguém vai sorrir o tempo todo e ninguém vai chorar o tempo todo. O que ele está dizendo? O deserto nunca será lugar de moradia. Você tem que atravessar. Pode ser longo, cheio de obstáculos, mas você tem que ter uma força necessária para caminhar. Então a gente tem que ficar atento quando vier esses momentos difíceis, porque quando vem a luta, nós precisamos aprender a deixar a tempestade passar, sem a gente reclamar, sem murmurar, porque o que vem depois da tempestade, o lindo arco-íris, que Deus vai acalmar a tua tempestade. Deus vai acalmar essa tempestade que está aí dentro de você, no seu coração. Essa é a pior tempestade que tem. É quando parece que nada tá bom, nada te traz alegria, você não consegue sorrir mais, você não consegue se reanimar. Deus é o Deus de todas as consolações, o Deus de misericórdias, o Deus que primeiro Ele nos traz o consolo, para depois nós consolarmos os que estão passando por tribulações. Sabe quando você ora, você faz a sua parte e mesmo assim a tempestade não passa? Isso é porque Deus ainda está permitindo o deserto, né? Deus está permitindo a tempestade, mas Deus vai acalmar o seu coração. Quanto mais experiência você vai tendo, mais você vai tendo esperança, você consegue ter fé, porque você não se desespera, você consegue enxergar além. Mas eu quero te dizer, eu passo pelas mesmas lutas que você, o mesmo desânimo que você sente, eu também sinto às vezes, a mesma ansiedade,
a mesma tristeza no coração. Às vezes a gente não tem vontade de sorrir, não é mesmo? Então, nós precisamos ficar na dependência de Deus, porque no tempo certo, Deus vai acalmar a nossa tempestade. Se você está sorrindo hoje, você vai chorar amanhã, porque não existe um sorriso eterno. E se você está chorando hoje, você vai sorrir amanhã, porque também não existe um choro eterno. E esse é o problema. O problema é que nós fazemos as estações ficarem. Estamos na fase do sorrir e queremos que o sorriso esteja para sempre. Ou quando estamos na fase do choro, ampliamos tanto o choro que parece que nada vai mudar no curso espaço de tempo. Que vai ter tempo que eu tenho que lutar por algo, lutar com todas as minhas forças, lutar para manter, lutar para segurar, e vai ter tempos que eu vou ter que simplesmente desistir de algo. Você que está muito triste hoje, você que está muito abalado, você chegou à conclusão: nada dá certo para mim, eu já não tenho mais vontade de viver, eu já não aguento mais sofrer. Então essa mensagem é para você. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Aqui a gente vê que Jesus, ele deu uma ordem: vocês vão atravessar para o outro lado. E então, naquele momento, Jesus acabou dormindo no barco. Jesus, ao mesmo tempo que ele era Deus, ele se encarnou num corpo igual ao nosso. Certamente, talvez Jesus estava ou cansado, ou então ele estava muito confiante em Deus e decidiu dormir, né? A Bíblia não diz o porquê Jesus dormiu, mas a Bíblia diz que naquele momento veio uma forte tempestade, né? E o diabo estava por trás dela, eu tenho certeza, porque nós sabemos que o que está por trás, né, dos nossos problemas, é lógico que nem sempre é ele, o problema nem sempre é o inimigo, mas a Bíblia diz que nós estamos travando uma batalha, uma luta espiritual. E do outro lado, quando eles chegassem do outro lado do rio, do lago, né, Jesus iria expulsar o demônio de um rapaz que estava preso, né, acorrentado, ele ficava no cemitério, um homem endemoniado. Então Deus iria fazer a obra do outro lado, e por isso o diabo quis atrapalhar. Eles clamaram: mestre, mestre, vamos morrer. Essa foi a conclusão que eles chegaram na vida deles: nós vamos morrer, nós vamos perecer nessa luta que nós estamos passando. E talvez você está aqui ouvindo essa história, você chegou à conclusão: agora eu acho que minha vida, eu tenho poucos dias, nada vai para frente, não sei o que vai ser de mim, eu não tenho mais perspectiva de vida, sabe? E a pior coisa que pode acontecer para nós é nós perdermos a esperança de dias melhores, de que as coisas vão mudar. Então, talvez essa seja a sua luta, né? Você não consegue mais encontrar uma saída. Então, naquele momento que eles foram até Jesus e falaram: Jesus, socorra-nos, Jesus. Nós estamos morrendo aqui, o Senhor não está vendo, nós estamos morrendo e esse barco vai afundar. E naquele momento Jesus se levantou e ele repreendeu o vento e ele acalmou a tempestade. Assim Jesus vai fazer com você também. Todo crescimento que não é integral não é crescimento, é deformação. Há tempo de curar, mas há tempo de ficar doente. A gente vive numa fase onde a nossa sociedade está tão doente, porque nós só acreditamos em uma realidade, a realidade da felicidade. Eu tenho que ser feliz. Você abre as redes sociais, todo mundo é feliz. E quando você vê a postagem de todo mundo e você olha para a sua vida, você fala: nossa, eu sou um baita de um azarado, porque olha como as pessoas são felizes, olha como elas sorriem nas redes, olha como elas postam fotos, todo mundo sorrindo. Você não sabe o que está por trás das postagens. A gente vive uma vida onde a sensação de felicidade é presente. Então, será que nós realmente sabemos quem somos? Porque se você não sabe quem você é, alguém vai dizer quem você é. E tudo está relacionado à capacidade de suportar. E quando você acha que só tem estrutura para a felicidade,
Quando a contrapartida do tempo chega até você, você sente um desgraçado, azarado, totalmente fora de contexto. Eu creio que os problemas não são para me destruir, mas os problemas são sim para me fazer vencer. As fases da vida vão oscilar. E por que elas oscilam? Para crescer. Por que as fases da vida oscilam? Para você desenvolver. Arranca da tua vida o choro. Arranca da tua vida hoje os capítulos da tua vida que você foi humilhado, e vai ver o tolo que você seria hoje, o sonso que você seria hoje, o ingênuo que você seria hoje. Tire da sua vida os capítulos que você foi traído, humilhado, os capítulos que você foi injustiçado. Arranque todos eles, deixe só capítulos de alegria. Você seria igual um tonto. Graças ao capítulo amargo, nós amadurecemos, calejamos, aprendemos a ter sabedoria, discernimento, e para dizer como já disse, eu aceitei o bom de Deus, porque não aceitaria o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você que está passando por lutas, você que não está enxergando uma saída, você que nesse momento, enquanto eu falo com você, você só sente vontade de chorar, e você não tem mais força para aguentar o dia de amanhã, sabe? Muitas vezes a gente pensa assim, essa semana vai ser diferente, vamos lá, e aí segunda-feira de manhã a gente já coloca uma mensagem de motivação, a gente fica naquele pique, mas nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito. De repente vem uma tempestade, e de repente muda os nossos planos, e a gente se vê perdido nessa situação. E talvez você está assim, e eu quero te dizer, Jesus vai acalmar a tua tempestade. Hoje parece que você chegou ao fim, é morte na certa, mas eu quero te dizer, quando a gente chega no final, é aí que Deus começa uma nova etapa na nossa vida. E o inimigo não faz nada que Deus não permita. Então Deus está permitindo essa tempestade, para Deus te mostrar quem Ele é, o poder dEle, e aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Quando você descobre, desperta o poder imensurável que a sua mente tem de criar a sua realidade, você começa a se sentir parceiro de Deus, co-criador do Criador. E quando você assim se sente, a sua fé se estabeleceu. Não uma fé cega, mas aquela fé convicta, que você pode enfrentar qualquer obstáculo. Você sabe que todas as pedras do caminho são sinais que te conduzem a Deus, te conduzem à sua perfeição. Que você pode sim sentir dor por alguma situação, mas você jamais entrará no sofrimento intermitente, porque você sabe que essa dor é um sinal para você despertar, para você crescer, para você alavancar, para você ir adiante. E toda vez que nós falamos desta força que o ser humano tem de sair das cinzas e encontrar uma luz no túnel, nós estamos dizendo que essa força é o quê? É Deus dentro dele. Então, essa fase difícil na sua vida vai se tornar um testemunho do que Deus fará na sua vida. Mesmo que você pense, mas já faz tantos anos, eu já estou nessa depressão há longos e longos anos. Não interessa, a tempestade, através de uma palavra só que Jesus mandar, a tempestade tem que ir embora. Então, uma coisa que Deus quer fazer na sua vida é te dar um tempo de bonança, mesmo que seja para hoje. Amanhã deixa nas mãos de Deus, não se preocupe com o dia de amanhã. E Deus vai te trazer a solução para hoje, o descanso para a tua alma hoje, e você vai descansar, e você vai dormir em paz. Eu tenho certeza que amanhã você vai estar muito mais preparado, muito mais capacitado para vencer as batalhas da sua vida.